Não. Você tá beijando, Sofia? Não. Eu conheço. A gente só é amigo. Ah, então tem alguém. Ah, mas aí eu não tô sabendo disso, não. Fui pega de surpresa Sabia. agora. Eu nunca namorei com ninguém. Eu sei, né? Agora, como é que Chama eu vou fazer? BA, não é, Sofia? BA, beija amigo? É Beijo. Beija amigo, né? É, mas só que eu nunca namorei. Eu namoro no jeito de ser um nunca, só se for. Gente, agora eu fui pega de surpresa, não sei nem como Tá que eu vou tudo bem, continuar. Sofia. Nem como eu vou continuar essa live aqui. Ai, bom dia, bom dia. É um prazer enorme, né? Tô aqui com o Paulinho. Paulinho foi uma das pessoas que me acolheram, né? Quando eu cheguei em Sete Lagoas, a Sofia mudou pro Clarindo. E pro Senec. As suas escolas. Primeiro você estudou no Clarindo, hoje nós vamos ter uma live. Primeiro eu estudei no Senec, mano. Aham. Depois que eu fui pro Clarindo. Sim, depois você foi pro Clarindo. E teve a professora dela, que era Iraci na época, hoje ela é advogada, foi receber uma homenagem na Casa de Cultura. E quando eu cheguei lá com Sofia, estava a ciranda de roda do Jardim dos Pequis. Eu não sei quem que apaixonou mais com a ciranda, né? Se foi eu ou se foi Sofia. Isso, Sofia tinha 6 anos de idade. 7 anos. 6, 7 anos. Hoje temos a Sofia na live. Oh, meu Deus. Então, e nisso, né, fui conhecer a ciranda de roda, que era lá no Jardim dos Pequis, que era no Céu das Artes, que era fantástico. E foram quase 2 anos, né, indo eu, Saúva, Paulinho e Sofia pra lá, né, era lindo. Outro dia até Betânia que tava lembrando, que apresentação maravilhosa que foi naquele simpósio que nós fizemos na Casa de Cultura. Isso mesmo, é. Nós fizemos um simpósio sobre autismo na Casa de Cultura e a ciranda de roda foi apresentar. Eu acho que foi uma das apresentações mais lindas que eu vivenciei. Ali foi algo... Casa da Cultura? Foi na Casa da Cultura. Não, na Casa da Cultura não. Foi na Câmara dos Vereadores, que era ali Do lado da Casa da Cultura. que era do lado da Casa de Cultura. Eu acho que talvez essa, né, ela tenha sido a mais bonita, né? Mas eu tô lembrando de uma aqui que foi na Unifem, na Faculdade de Direito da Unifem, na semana do direito, alguma coisa assim, que foi a mais significativa para mim, assim. Em relação, porque a gente teve bons momentos, né? Ah, foi lindo, foi lindo. Aquela ciranda do Jardim dos Pequis, ela teve momentos assim, muito magistrais, assim, da gente entrar dentro de ônibus aqui para Belo Horizonte, ir pro Palácio das Artes com as crianças, foi... De perceber, de falar um pouco, né, menos palácio, um pouco mais de arte, né? Sim. Então eu acho que a ciranda foi um pontapé. Mas, assim, falar disso, né, assim, eu lembro muito do meu pavor, assim, quando você chegou, né, lá no Jardim dos Pequis, na sala do Céu das Artes. Eu não esqueço dessa cena, né, de você chegando e falando assim, minha filha vai participar. E eu acho que a Júlia também foi uma semana depois, não quis ficar. Mas eu lembro muito da Sofia, assim. E aí você colocou ela e me relatou, né, sobre o autismo e tal. E eu olhei assim pra Saúva e falei, Deus do céu, eu nunca dei aula, né, eu não sabia nem o que era autismo, essa é a verdade, né? Eu acho que eu tive ali naquele momento um ímpeto assim de assustar mesmo. E eu lembro o que eu te respondi. E aí a cena foi Sofia, pequenininha ainda, acho que 8 ou 9 anos Não, de idade. 7 anos. 7. Cadê ela? Daqui a pouco ela corrigia a gente. Entrou e logo ela foi abraçada pelas meninas da ciranda, que abraçaram ela e colocaram ela na roda. E aí eu fui conversar com você depois, né? E foi um letramento, né, que eu tive sobre Eu o lembro autismo. que você me perguntou como é que você ia fazer. Eu falei, só precisa de amor.
Eu lembro que eu falei isso com você, só precisa de amor. Foi Paulo. um letramento, foi mesmo. Assim, aquele letramento, aquele momento, e aí, Tati, como é que eu vou fazer? Eu não tenho técnica, eu não sei nem o que é, né? Isso é só você dar aula para todo mundo, igual você dá normalmente, né? Com amor. E pronto, você só precisa disso. E aí eu ser muito perto, né, me tranquilizou nesse sentido. E a partir daí teve toda uma desconstrução na minha cabeça em relação a isso. Eu acho que a gente prometeu que a gente não ia falar, né? Teve uma desconstrução na minha cabeça em relação a isso, até por causa de uma estrutura de pensamento que a cidade de Sete Lagoas foi formada, que a gente foi formado também, que é essa estrutura ainda de, puxa vida, de ter um APAE na cidade, que as pessoas eram abandonadas nesse lugar, porque ou tinha espectro do autismo, ou tinha alguma outra PCD de alguma forma, eram abandonadas ali, ou do vagão, um vagão de trem de doido, né? Chamava trem de doido, que é um vagão que as pessoas falavam, né? Que eram colocadas ali naquele vagão para pegar um entroncamento na linha ferroviária até Conselheiro Lafayette, de lá ir para Barbacena. E ali as pessoas são abandonadas, né? E a gente tinha isso, né? Numa consciência coletiva, né? De que a pessoa é doida, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. E a gente não conhecia nada, né? E eu cheguei para fazer uma reviravolta nessa sua eu acho que é o mais importante. Eu penso assim, Tati, não tô babando a sua pessoa, não, tá? Não entendo dessa maneira, não, mas é porque todo mundo que viaja. Todo mundo que vê a gente aqui, eu sou muito suspeito de falar de você, né? Mas eu acho que tem algumas pessoas que a arte, ela coloca na vida da gente, né? De maneira muito, muito firme. Eu tô engasgando, desculpa. Mas tem outras que é Deus, né? Ou é quem você quiser acreditar, né? É qualquer coisa nesse sentido, porque Saúva, você, né? Saúva, quando eu cheguei perto dele, eu falei assim, mestre, eu não sei dar aula para esse, né, para esse público assim, eu não conheço. Para mim, cara, para mim tem que ter um estudo, tem que ter uma preparação de como lidar, de como lidar com uma crise, de como. Aí ele olhou para mim e falou assim, irmão, é só ser no tempo deles e não no seu. E até então, o meu magistério, ele parte de uma decisão do ego mesmo, assim, eu sou artista e vou provar para o mundo que eu sou artista e eu vou dar aula disso. Gente, eu não tô conseguindo nem falar, porque me autodidata, tá? Né? Autodidata e desesperado, assim, porque vindo de um mercado formal de trabalho, com metas para cumprir, de gerência comercial, de repente você tem que lidar com um humano sem meta, né? E era tão natural, porque ela se desorganizava numa roda e ele olhava pra mim e falava, o que eu faço? Eu falava, faz o que você vai fazer com os outros. Aí ele tirava ela da roda e colocava ela lá. E foi muito interessante, assim, porque eu falei assim, gente, e é isso, assim, Saúva teceu uma frase pra mim uma vez, que ele falava assim, ser diferente é completamente normal, Paulinho. E aí você vai vendo assim que através da Sofia, né, me dando aula, né? Quem sou eu para ensinar a Sofia alguma coisa? Quem somos nós, aliás, né? Ela me dá aula todos os dias. E aí eu vendo ela me dando aula ali, tentando entender, eu descobri que eu tinha que ser menos corporativo, mais humano, menos gerente e mais gerenciado. Então o que eu falo é assim, que esse tipo de gente que cruza a vida da gente, e eu não sei se eu posso usar esse termo, né, mas eu sei Saúva num patamar assim, de amor e pé na porta, entra dentro do coração da gente e
rebenta, né? E ali, aquela, né? Aquela coisa daquela menininha ali no meio das outras, as meninas abraçando ela, as meninas do Jardim dos Pequis, a Daiane, todas elas. Eu tenho afilhada no Jardim dos Pequis. Todas elas assim. Comadre lá que eu desesperado, né? Naquela postura militar, daquela arte cadenciada para fazer uma ciranda e papapá. Por um lado, Saúva rindo, falando, velho, você tem que dançar, você tem que cirandar, você tem que colocar na roda. É quase que um aquilombamento do pensamento, né? Vamos resolver isso aqui dentro do quilombo, na roda, com horizontalidade, sem ser vertical. Isso aqui não é uma sala de aula que o professor está em pé e que um está concorrendo com o outro, ver quem é melhor. Isso aqui é uma sala de aula. E Sofia, abraçada naquele momento, na horizontalidade, que as próprias meninas do Jardim dos Pequis, né, eram 45. Né? A gente chegava cedo lá, então as meninas que não acordavam, eu e Sofia, a gente ia na casa delas, bater na porta, buscar pra ir pra ciranda. E as próprias meninas do Jardim dos Pequis, assim, mostrando pra mim, assim, olha, isso aqui é horizontal. Isso aqui mas o mais você tem que simples ser é aluno. muito mais fácil. O simples é muito mais fácil. Eu tenho pra mim que fazer o simples é difícil demais. Porque foi tão simples, mas ao mesmo tempo que tem toda essa complexidade técnica de ter que repetir, de fazer o jogo da repetição. Por outro lado, você tem um calço existencial. E foi isso que eu acho que me fez acreditar, né? Quer dizer, aquele momento ali, ele me calçou tanto na alma que ele é eterno. E mais mas nunca, ele é eterno, acho quer que para dizer, todo mundo que vivenciou aqueles 2 anos do Jardim dos Pequis, né? Edson ali no Céu das Artes, aquela questão toda. Tem você uma sabe, galera assim. Sofia fazia balé né? também lá, então foi uma época que... Dona Neném, gente, né? Dona Neném com aquela firmeza dela e buscando as meninas. Então, assim, se a gente for falar tinha de os meninos pessoas... que ficavam lá fora... Né? Nunca Então, assim, mexeram com a gente, pelo contrário, eles buscavam chup-chup com essa filha. A gente nunca, eu penso assim, sabe, que a gente se propôs a ir ali para fazer um trabalho e isso virou, para além de um trabalho, virou uma questão de necessidade, como a cultura tem que ser, né? Sim. E que bom, assim. Então, eu penso assim, eu tô aproveitando a live. Não, gente, pra falar na realidade, abertamente. eu sabia que eu ia... As minhas perguntas mesmo, eu tenho que tomar cuidado, porque senão ele vira o entrevistador, entendeu? Eu coloquei uma foto aqui, que é do meu pai, né? Não dá pra ver, aqui, ó. mas é do meu pai no Aqui. Congado, porque meu pai recebeu o Congado durante 30 anos na minha casa. Então o Congado ele é uma referência emotiva para mim muito grande, muito. Então assim, sou Manuel aqui do Garimpo, nem fala, né? E aí eu coloquei essa foto aqui hoje para puxar, porque justamente eu queria saber como que ele começou nessa questão do folclore com o Boi da Manta. Eu falei, deixa eu colocar uma foto de Congado ali para puxar essa memória do avô dele, né? E eu queria que você falando de contasse. Sofia, tá falando... Não, agora a gente vai passar para a entrevista, tá, gente? Porque senão ele não me deixa perguntar, não. Não, aí eu queria saber essa questão que seu avô foi do Congado, né? E como que veio essa questão do folclore para sua vida? Consegui, gente. Bom, eu sou de uma família de 12 irmãos. Minha mãe ainda é viva, Leila Leão. Nós somos 10 professores dentro de casa. Por isso esse falante, né? A gente é muito falante. E... Ainda bem que eu não sou. E quando a gente, né, dentro dessa família, minha avó também professora, meu tio professor, meu pai chegou a dar umas aulas de contabilidade. Então a gente é de uma família tradicionalmente professores, assim. E quando eu fiz, foi em 1978, eu tinha 7 anos de idade, meu avô faleceu, José Luiz Alves Cota. O avô era negro, né, meio
pro lado indígena, assim, porque a minha bisavó, vó Júlia, ela tem esse laço, né, indígena também. E vô, ele era macumbeiro, de terreiro, eu não sabia, né? Eu lembro muito, acho que eu devia ter uns 3 anos de idade, eu andando de mão dada com o vô Inhô, José Luiz Alves Cota, vô Inhô. Eu lembro de eu andando de mão dada e ele me levou num terreiro. E quem me lembrou isso esses dias foi minha irmã Marinesa, assim. Ele me levou num terreiro para eu ouvir os batuques, eu ouvi carnaval, e eu gostava de carnaval na época. E eu fui com o vô, nesse terreiro, mãe xingou muito, né? Eu lembro assim, eu tenho uns lapsos de memória deles, assim, uns lastros, assim, né? Flechas de memória, né? Em relação a isso. Então, em 1978, o vô morreu afogado, foi na pescaria e não voltou mais. E a gente é muito apaixonado com o vô. Porque o vô Inhô, ele era de um carisma, de um afeto com os netos, assim. A gente, na época, quando ele morreu, nós éramos 7 irmãos, 8 irmãos. Os 4 mais novos ainda não tinham nascido. Aí fazia aquela escadinha de menino e ele com uma nota de 1 cruzeiro. 1 cruzeiro, assim, com 1 por 1. Aí, benção, vou me dar 1 cruzeiro, benção, vou. Aí a gente ia na padaria de São Raimundo comprar bala com esse 1 cruzeiro, que era a bala chita, né, que era da esquina e tal. E enfim, então a gente isso. Essas memórias dos avós são... vô era pintor, né? de parede. Tem memória do meu vô Tito também. Eu era É. pequenininha e eu lembro dele passeando comigo no sítio lá em casa. Tinha uns troncos de árvore, ele de mão dada comigo, eu em cima do tronco andando, assim. Bom. Vô era pintor de parede, na casa de vó Júlia tinha uma marcenaria, tinha Antônio Cota, era marceneiro, Tio Soné, irmão dele, era marceneiro, Tio Pio mexia com madeira, era porteiro do cinema. Então assim, Tio Pio era cantor lírico, tal, de coral, participou vários anos de coral. Santa Cecília, Tio Soné trabalhava numa mercearia e fazia bico com madeira. Tio Antônio que assumiu mesmo uma marcenaria. Então assim, a gente não sabia dessa ligação de vô. Eu lembro de vô uma vez com um cap do Congado, era um cap da aeronáutica, inclusive. Ele fundou junto com o Soavelar Ferreiro, que é avô de Marcão do Congadá. Os dois, tem uma foto dos dois assinando o livro de registro da Guarda de Congado Santa Efigênia, que é aqui do bairro Santa Luzia, em 1954. Então assim, então tem esse registro. Então essa veia do folclore, eu e Marcos Avelar, a gente vai reproduzir essa foto e a gente está com um plano de minha mãe e a mãe dele reproduzir a mesma foto. E a gente fazer essas 3 gerações, sabe? E aí, a gente não sabia. E você sabe que quando você não escava muito o seu passado, assim, você fica se questionando em relação a algumas coisas que te chamam a atenção e que mexem com você. Então toda vez que passava uma guarda de Congado, meu coração balançava, assim. Parecia que mexia algo dentro de mim. Mas eu nunca tinha mexido, ou ido, ou frequentado o Congado em si, né? Bom, o tempo passou e um dia, foi acho que nos anos 1999, a gente tinha um caminhãozinho, 3/4, e eu tava indo, mãe adquiriu um terreno perto de Jetibá, bem na beirinha do Rio das Velhas, um terreninho de 2,5 alqueires, que ela trocou num lote aqui na cidade, alguma coisa assim, não lembro mais. E a gente começou a frequentar um lugarejo que chama Pindaíras, um lugarzinho do lado de Jetibá. Então a gente tinha um caminhão, pouco antes do caminhão ser roubado, passava lá, né? Depois esse caminhão nosso foi roubado, enfim. Passei com o caminhão e parei na casa de uma senhora que chamava Dona Elza. E conversando com ela, fui tomar uma água, fui descer umas cadeiras para ela lá, que ela tinha pedido, porque lá, como a gente tinha caminhão, o povo fazia pedido pra gente, quando a gente fosse levar as coisas para eles da cidade. Aí desci umas cadeiras lá e vi um boi dentro do galinheiro dela lá, assim, no paiolzinho. Eu falei, Dona Elza, que dali é um boi da manta? Ela falou, é. Eu falei, olha que legal.
só trabalha com boi da mansa, só mexe com boi da mansa. Ah, eu e Celinha, quando a gente precisa de dinheiro, Celinha entra dentro dele e eu saio pedindo dinheiro pro pessoal para ajudar a festa do Rosário aqui. Eu falei, olha que legal, só me empresta aí, vou pôr no caminhão, eu vou brincar na festa de Santo Antônio com esse boi. A gente tava fazendo uma quadrilha, participava de um grupo de jovens, né, dentro da Catedral de Santo Antônio. O seu Carlos era o pároco da época, né, e aí tinha uma quadrilha. Aí eu pus o boi e saí correndo atrás do pessoal. Era um balaio pesado. E eu saí correndo, brincando com esse boi no meio ali do pátio da igreja de Santo Antônio. Então foi naquela visão ali nasceu o boi. Olha que... E aí brincando com o boi, nem sabia os vários significados desse boi na região. Brincando, eu sabia que era o boi da mansa, fui brincando e dali fui virando Paulinho do Boi. Fui me tornando Paulinho do Boi, eu era gerente comercial de uma empresa na época. Fui virando Paulinho do Boi. Nos anos 2000 fiquei conhecendo um amigo que chama Dionei Teixeira, que trabalhava na fanfarra do Colégio Estadual. Ele era o coordenador ritmista da fanfarra. E perguntei a ele se a gente não tinha condição de colocar um bloco carnaval e tal. Chamei alguns músicos da banda de música União dos Artistas. E a gente fez uma juntada de pessoas, fizemos um bloco de carnaval, saímos nas ruas da cidade no ano 2000. Eu não esqueço disso porque o movimento do Axé Music, das produtoras, né, ditava o que a gente ia ouvir. Então tava todo mundo ouvindo só axé. E a prefeitura de Sete Lagoas, na época, o prefeito era Sérgio Emílio, decidiu que não ia investir mais no carnaval tradicional de rua da cidade, que ia investir em carnaval de produtora. Aí veio uma grande produtora do carnaval para Sete Lagoas, fechou as ruas da cidade, pôs um trio elétrico, né, e o carnaval ele virou uma coisa de uma pessoa só fazendo, e não aquele carnaval. E aí eu entrei enfrentando mesmo com causa, falando, nós vamos resgatar o carnaval antigo da cidade. Dionei topou e nós somos mesmo. E essa história durou 17 anos com um carnaval voltado, único e exclusivamente do público infantil, brincado. Era uma das perguntas que eu ia te fazer era essa, se você tem alguma lembrança mais marcante do carnaval com o boi. Nossa. Se tem alguma história que seja que Então, tenha te marcado. Me fiz essa pergunta uns 10 anos depois. Sério? Que eu tava com o bloco na rua. Eu falei, gente, que a multidão de gente seguindo o bloco, a gente começava a trabalhar o carnaval 8 meses antes dele acontecer, porque tinha que ensinar a marchinha de carnaval para os meninos, porque os meninos só sabiam axé. Aí tinha que ensinar a marchinha de carnaval para os meninos, como é que era o ritmo, como é que era o toque, né? A gente teve um apoio muito grande da turma do samba, né? Então os meninos que são hoje do Samba Gol já ajudaram, Saúva ajudou demais, os meninos da Folia de Reis, da Folia Nossa Senhora Aparecida, né? E eu fui tentando entender, né, o que é folclore, o que é movimento de cultura popular, né, e como que as nossas tradições culturais foram folclorizadas, né, de maneira até pejorativa, né, folcloriza aquilo para poder... E fui entendendo todo esse lugar, né, e mais uma vez, eu estou falando muito em nome de Saúva, porque realmente eu devo a ele muito, né, Saúva parecia um cara assim que me pegou para a mão e falou assim, o caminho é ali, isso aqui você está sendo preconceituoso assim, você tira isso da sua boca, você não vai, sabe? E ele foi me mostrando quem realmente eu sou, com uma paciência enorme, assim, de me aceitar enquanto amigo, de me aceitar no meio, de me colocar também, de me inserir no meio, assim. Tô esperando ele aqui. Por quê? Não, tô esperando ele aqui. Eu sabia. Mas tem alguma história que te... E eu falei assim, gente, de onde que eu tirei tudo isso? Por que que eu gosto desse boi? Por que que esse batuque mexe tanto comigo? Por que que eu toco violão? Por que que eu gosto de música? O que que é isso que está dentro de mim, né? Que inquietude, que comichão é esse que está dentro de mim e que eu não consigo de maneira nenhuma me desvencilhar disso, me separar disso. Por que que isso completa tanto a minha alma?
E eu lembrei de algumas passagens. Gente, quando eu era menino, a gente mudou pro bairro Várzea, na Gamela. Saímos do Garimpo e fomos pra Gamela. Inclusive eram bairros rivais assim no futebol. Aqui Bela Vista, aqui em cima do Garimpo, lá embaixo Ideal. Eu não sabia. Sabe, a gente tinha essa divisão. E nós mudamos, e aí os meninos chegou, a turma lá da Gamela chamava a gente, chegou os periquitos. E depois que eu fui entender que eram os periquitos por causa do garimpo aqui, que eles chamavam de periquito. E eu lembro do Boi da Manta saindo, que era o Boi do Pingo. Era um bloco de carnaval do Pingo, lá na Gamela. Bem no São Geraldo, ali, divisa com a Gamela, em cima do Passo Manel. E Pingo vestia esse boi, o boi do Pingo era todo preto, ele vestia um chapéu preto, o boi dele tinha uma luz no olho assim, você puxava o rabo do boi, a luz do olho acendia, era um boi meio que assim, sabe? Na frente do boi ia Zé Capeta, que era um moço magrelinho, que vestia um colã vermelho com uma capa preta, né, com os chifres, o tridente, rodando um bombril na ponta, com fogo. E mãe falava assim, esse boi da manta só pega menino que faz xixi na cama, ou que não faz o para casa. E era eu. Né? Eu, além de fazer xixi na cama, eu não fazia para casa de jeito nenhum. E aí tinha esse medo, Paulinho, né? sendo Paulinho. Tinha esse medo, assim, do boi me pegar. Então eu tenho esse vínculo, essa memória emotiva com o boi. Fiquei conhecendo recentemente a família do Pingo. Nossa, o Sérgio dele, o pessoal, nossa, eles vão, a gente senta, esses dias estiveram no quintal, sentado. Que bacana. E aí eu fui entendendo, até Zé Roberto, diretor do Casarão na época, me chamou para me mostrar essa foto de voo. E depois já em 2016, 2017, eu já tinha largado o carnaval, já não estava mais no movimento carnavalesco mais. A gente não estava aguentando a estrutura, porque a prefeitura, ela insiste, né? Eu acho que até hoje é isso, insiste em movimentar e fortalecer empresários de fora para ter esse carnaval. Não os blocos de rua. E aí a gente tinha um grande movimento contra a gente, de maneira que tanto eu como o Dionei, a Cat, o Silvano HD, a gente foi ficando muito cansado de tentar fazer o poder público entender que a gente fomentava a cultura local, que investindo na gente voltava dinheiro para o município, que as nossas fantasias, os nossos adereços carnavalescos eram comprados aqui, que a nossa mão de obra era aqui. Ainda a gente não conseguiu convencer o poder público, todos os secretários de cultura da época, a gente não conseguiu convencê-los de que a gente era bom para a cidade. De maneira que a gente resolveu parar, assim, eu fui o primeiro a parar, entreguei o bloco para Dionei levou o bloco mais 2 anos, falou, Paulinho, não aguentei não. E aí ficou, o Boi da Manta ainda existe, a gente, de vez em quando eu saio com o boi brincando. Sim, em Jequitibá, no folclore, Jequitibá, né? Em todo lugar que eu posso eu saio com ele brincando, né? Me tornei diretor do Casarão durante um tempo, né? 2016, 2017. Eu lembro que eu fui numa exposição lá muito bacana. E dentro do Casarão eu fui entender um pouco mais. E aí vem algumas coisas, Tati, assim, importantes. Lá no Casarão eu recebi um convite para receber uma homenagem na guarda de Congado de Santa Isabel, lá no Progresso. E eu falei, gente, eu nunca fiz nada por essa guarda. Por que esse pessoal quer me homenagear? O que eu fiz, né? Porque até então, o que eu fiz aqui no Casarão enquanto diretor não passou da minha obrigação. Né? Mas agora o que eu fiz? Vocês estão me congratulando porque eu fiz alguma coisa, eu vou fazer esse discurso, que não fiz mais que a minha obrigação, né? Porque qualquer um que assume a direção de um centro cultural tem que promover, fazer e difundir cultura, isso é normal. E quando eu entrei no Casarão, é uma energia muito forte, eu não sei explicar, mas por várias vezes que eu entrei no Casarão, eu arrepiava demais, gente, o que é isso? Que energia é essa que tá aqui? Eu sou cético pra caramba, eu não acredito nisso. Aí eu falei, gente do céu, mas tem alguma coisa e tal. E tive um diretor do meu lado lá junto comigo, que é o Peter, que é um cara que me orientou demais, sabe, nesse sentido
da espiritualidade. Inclusive, Paulinho, você precisa trabalhar essa espiritualidade. Mas você tem uma espiritualidade muito forte, Aí eu Paulinho. falei assim, Peter, vamos trabalhar e tal. Não, você tem uma espiritualidade, você tem uma energia muito forte. Aí ele falava assim, Paulinho. E ele mesmo, parece que o Peter, ele rezava pra mim e pra ele, assim. E uma equipe muito gostosa de trabalhar dentro do casarão, a Fran, Bárbara, Carla, o pessoal que me escorava demais nos meus devaneios artísticos. Se eu queria fazer uma exposição, eu ligava para fulano, vamos expor aqui que eu vou preparar a sala. Então eu tive um apoio da comunidade negra de Sete Lagoas muito forte. E gente assim, que eu nem conhecia. Então eu recebi essa homenagem lá. Né? E fui lá receber. A homenagem, quando eu cheguei lá, eles me deixaram por último. 14 homenageados. Eu fiquei sentadinho lá, eu estava do lado de Dona Geralda, avó do Peter, 90 e tantos anos do meu lado, e eu vendo aquela senhora, eu falei, gente, isso aqui é uma história do meu lado, é uma senhora assim. E esse primeiro contato meu assim, com a memória do meu avô em relação a isso. Né? Zé Roberto já tinha me mostrado que ele tinha fundado uma guarda de Congado. E aí só agora nós vamos chamar esse moço aqui, eles falam que ele é o Paulinho do Boi, mas não é porque ele tem chifre não, me gozando, no microfone que ele tem, mas é por causa do avô dele, José Luiz Alves Cota, em 8 de julho, que foi um homem que foi fundamental para a história da nossa guarda Santa Isabel. A guarda estava fazendo 50 anos. E aí, Dona Geralda olhou para mim e disse, você é netinho? Eu falei, sou sim, senhora. Aí ela pôs a mão na minha cabeça, assim, como se estivesse me benzendo. Assim, Deus vai te abençoar demais, menino. Você não sabe a história que eu tenho com seu avô. Seu avô nunca me deixou passar fome. E aí eu falei, gente do céu. Olha, eu acho que é a primeira vez que eu vejo Paulinho emocionado. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo ele emocionado. E que delícia aprender essas coisas. Eu tô aproveitando o espaço, eu tô aproveitando o espaço para falar, né? Então, assim, e aí eu fui investigar um pouco mais sobre essa história de vô. Até que um dia, um pouco antes desse episódio, teve uma menina que saiu correndo. Uma menina baixinha assim, bonitinha, de óculos. Ô Paulinho do Boi, a gente tinha acabado de descer o garimpo do bloco. Peraí. E veio correndo atrás de mim. Eu falei, pois não. Ela falou assim, ó, isso aqui é pra você pôr na sua camisa. Um brochezinho de Nossa Senhora Aparecida, assim. E pô, Suzé, isso aqui é pra você. Eu tenho esse broche até hoje. E eu falei assim, gente. Aí ela falou assim, eu rezo pra você todo dia, viu? O que você faz aqui é muito importante. E não falou mais nada, não tive mais contato com essa menina, não a vi mais, né? E hoje ela é uma referência para mim, que é a Marlene. Marlene aqui do Gari, Marlene Mandianri, da cabana Tenda de Caridade Pai Horácio, do terreiro. E Marlene me conta histórias de vô de quando ela era menina. Seu avô, e ela fala que, gente do céu. E ele tem coragem de falar que ele não tem espiritualidade. Aí passou um tempo, Mauricinho é um carnavalesco, e hoje ele pertence ao terreiro de um bando de Donezinha, né? Chegou lá em casa, foi o Paulinho do Boi, eu falei, opa, você me conhece? Foi Mauricinho, né? Mauricinho saiu na Imperatriz Catarinense, na 10 para as 10, né? Conheça? Eu queria uma foto do seu avô aí. Eu olhei pra quê? Entra aí, vamos tomar um café, né? Falei, não, pra gente pular no terreiro. Aí eu falei, quê? Ué, não tem, mas por que foto de voluntário? Porque seu avô é um dos fundadores do terreiro. Eu não sabia. Sua mãe não tinha te contado. Ninguém lá em casa sabia. Ninguém da família sabia. E aí quando ele falou isso, foi tão importante para mim que me calçou em toda a minha estrutura existencial. Quer dizer, como se essas palavras de Mauricinho lá dentro de casa tivessem legitimado um conjunto de ações que até então eu achava que era devaneios. Não, os de nossos artista. antepassados, eles são muito fortes na nossa vida, Paulinho. A gente carrega essa E eu falei assim, gente... essa ancestralidade na gente. E se a gente negar, não né, dá pra... você fica com banzo, você fica triste, né, você fica depressivo. Se a gente negar, a gente acaba morrendo de depressão. Não. A minha fortaleza, eu lembro da minha avó Catuxa lá atrás, eu falo, opa,
eu sou forte. Vem cá, Vocatuxa. Vem cá, tia Elisa. Vem de muito antes, né, da gente. Então, assim, eu fui me colocando nesse lugar, que pra eu estar aqui hoje te dando entrevista falando isso, antes de mim, tem um passado muito forte. Tem meu avô, né? Forte. Tem ali. Então, eu chamei minha mãe, chamei meu tio na época, falei, avô, era macumbeiro, vocês nunca me falaram, né, e tal. Aí a mãe falou assim, eu nunca misturei muito com o papai com essas coisas, não. Né? Mas assim, mãe muito apaixonada com o avô e tudo mais. Aí meu tio falou assim, não, seu avô tocava violão, tocava banjo. Tem festa, tem recortes de festas, que tem livro de ata de presidente. Vamos aproveitar esse gancho, vamos falar um pouquinho do Quintal? Quintal é um espaço cultural, né? Onde Paulinho fundou. E eu adoro aquele espaço, eu tive o prazer de fazer aula com ele de contação de história, ele deu conta, eu, Andresa e Betânia, um projeto que ele abraçou, que era Mãe Conta Nossa História. Em vez de estar falando pra mim, a câmera ele colocou a dele ali, eu tô falando pra dele, entendeu? Agora que eu tô conversando, a minha tá ali. E o que acontece? E nós participamos desse... Ele deu aula pra gente de contação de história. Era um projeto Mãe Conta Nossa História, né? Onde nós contávamos casos verídicos. E ele teve esse prazer de dar aula pra gente. Foi sim. Mas eu queria... Né? Agora não é pra falar desse projeto, mas quem quiser conhecer, olha no YouTube. Tá no YouTube Mãe o Conta Quintal, Nossa inclusive. História, Mas eu queria falar um pouquinho, né, do Quintal, do Carroça Teatral. Então, o Quintal surge, né, junto com o Bloco de Carnaval no ano 2000. Ele surge com essas atividades, aí eu largo todo o trabalho formal, né, eu tava de contato comercial do jornal 7 Dias, era vendedor, e nesse meio tempo eu fazia uns bicos, vendi uma peça de teatro aqui, outra ali, até que um dia faltou um ator em cena, eu entrei, mas nunca eu saí. Então, e junto com isso tinha um movimento do Arte Brasil, do MPB, que foi um projeto que nós fundamos também, junto com outros músicos da cidade, que está aí até hoje, tem 30 anos, né? Quase. E surge o Bloco Carnaval no Quintal e a gente começou a fazer uma escolinha de carnaval no Quintal. E a partir daí a gente meio que começou a abrir as portas do Quintal pro povo, né? É claro que não dá para falar disso tudo sem falar de Cláudia, minha esposa, de Claudinha, das minhas filhas Larissa e Clarice. Eu ia chegar nelas. Na verdade, foram as meninas que me permitiram, né? Olha, pai, pode deixar entrar, olha, né, Paulo, pode deixar entrar. Eu ia perguntar isso, como é que foi a família nessa... Vou estar do seu lado, todos os meus irmãos apoiaram demais da conta, todos eles, sem exceção. Né? Inclusive, alguns até tirando dinheiro do bolso, assim, do próprio bolso, para poder ajudar o Bloco de Carnaval, gostavam muito. Mas todos, isso aí, dos meus irmãos, os 11 participaram junto comigo. Então eu tive todo esse apoio, né, primeiro de Cláudia, né, que assim, Cláudia, deixa eu ver, Claudinha, organizadíssima, assim, organizou toda a documentação do carnaval e tal, e tudo que eu podia, assim, em termos de enfrentar, né, de sofrer ameaça, né, por telefone, ameaça de cuidado com a sua família e tal, por causa que eu estava, né, no meio de uma estratégia política aqui da cidade. Eu não sou partidário de ninguém, mas, né, e tentando entender esse nosso lugar. Então o Quintal se abre, e quando foi eu saí do jornal, pedi, né, porque são pessoas que eu devo muito, ao Júlio Assis e ao Chico Maia, são pessoas que eu tenho, assim, e a equipe do jornal, Celso Martinelli, Renato Alexandre, o Washington, que hoje é diretor de uma escola, essa galera, Paula, Renata, Liana, é uma galera que eu devo demais, sabe, assim, e eles me permitiram sair do jornal para ser realmente aquilo que eu queria ser, e me der força, publicar e falar e tudo mais. E eu fui dar aula numa ONG aqui de Sete Lagoas, de teatro, tive que estudar
igual um louco, porque a gente que é autodidata, a gente estuda 3, 4 vezes mais do que quem está fazendo um curso próprio aquilo, porque, né, a gente estuda solto, né? E fui dar aula de teatro e fiquei nessa ONG quase 10 anos e saí da ONG e comecei a dar aula para os meninos da ONG. Você acha numa que praça. Você acha que a arte ela pode ser um meio de transformação e desenvolvimento? Nossa, total. Você tem alguma história para contar? Essa assim, que eu tô mais... contando mesmo é isso, né? Eu fui dar aula para os meninos da ONG numa praça, até que o meu irmão Leonardo falou assim, não, vamos cimentar uma quadra lá no quintal, para você movimentar com um grupo de teatro. Cimentaram a quadra, né? Depois ele mesmo me ajudou a colocar uma tenda lá e a gente fundou o grupo Carroça Teatral. Carroça Teatral, então já foi fundado lá atrás. Já. E aí a gente começou em 2014, os pais dos alunos vieram para dentro do quintal, fundaram uma associação e a gente se tornou um ponto de cultura reconhecido pelo governo. Então, básico do básico é essa história do quintal, assim, e das pessoas. É claro, gente, que se eu for falar aqui, eu tenho um caminhão de gente para agradecer, né? Quer dizer, aqui em Sete Lagoas tem um empresário aqui que pra mim né, chama Popó, do restaurante Três Marias, assim. Popó alimentou o bloco de carnaval durante 14 anos. Todo carnaval ele ligava pra mim, só vou servir o mexidão. Comia os meninos, que eram muitos, eram 100 e tantos foliões, mais o pessoal da rua que vinha, mais os comia todo mundo. E ele ligava para perguntar se precisava de mais. Então, assim, perguntava, e às vezes, mesmo ele apertado, a gente sabia que aqueles anos difíceis de economia ruim, ele fazia questão. Então, assim, como é que eu... Você tem uma frase que eu amo, né? Se você tá feliz com 2 buracos no nariz. Eu amo essa frase. De onde surgiu essa frase? O que tem por trás dessa frase? E eu adoro colocar isso. Você tá feliz com 2 buracos no nariz? Então, ele encontrava com a sua filha. Escavando minha vida toda. Ele encontrava com a sua filha e falava, você tá feliz com 2 buracos no nariz? Então... gente. Que frase é essa? De onde surgiu essa frase? Arrumei uma namorada muito bonita, linda, mulher mais bonita que já surgiu na minha vida, assim. Né? Que me perdoe a minha esposa. Claudinha, por favor. Né? Me dá licença de eu falar. E fui. Suas filhas também, né? Se você chega em casa. E fui, arrumei. Por causa dessa menina, eu aprendi a datilografar numa semana e fui fazer um teste para ser estagiário na Embrapa, um curso de administração. Eu estava fazendo administração, quem me dava aula de administração inclusive era Rony Raj, na praça, na rua, né, para no outro dia eu chegar no curso e fazer as provas. E aí, porque essa menina entrou na Embrapa e eu estava muito apaixonado com ela, eu também entrei para ficar perto dela, porque a gente namorava escondido. Ela era de um orfanato, né, não podia andar de mão dada, então assim... E o legal é que ela pulava o muro do orfanato pra gente namorar, né? Ela pulava. E aí eu fiquei conhecendo na Embrapa um cara que trabalhava no escritório que chama Arnaldo. E Arnaldo sempre que me cumprimentava era de jeito. Oi Arnaldo, bom dia, você tá feliz? Eu tô feliz com 2 buracos no nariz. Então essa frase não é minha, então essa frase... é do Arnaldo, e eu sempre calcei isso, porque era uma pergunta diária que ele fazia pra gente, e eu sempre parava pra pensar se eu tava feliz. E por causa dessa menina, eu não tinha motivos pra não estar, né? Eu tô falando dessa estagiária da Embrapa, né? Depois dessa estagiária, ela se tornou secretária numa clínica. Depois ela virou gestora de recursos humanos e hoje ela é psicóloga. Eu casei com 5 mulheres diferentes. Eu tô falando, todas elas são Cláudia, minha esposa. É o psicopovo fica sabendo que todas elas são Cláudia, né? Então assim, E como é que é essa questão? Então eu pego essa frase até hoje. E essa frase ela é ótima, eu sempre brinco. E aí, essa frase eu peguei também, que às vezes eu brinco. Chicletão. Cola na gente. Conta um
pouquinho pra gente, assim, eu sei de algumas histórias, né, que você me contava das meninas pequenininhas acompanhando e que você ia fazer o teatro e as meninas sumiam, Clarice sumia, você falava, cadê Clarice? E eu tenho xodó com as filhas dele, né, são duas lindas, Claudinha também tem um amor por eles. Mas eu queria que você contasse, assim, como é que é estar, né, porque todos, como é que é estarem todos no quintal ali, como é que é esse apoio de vocês, né? Olha, é uma coisa interessante, assim, porque eu cada vez mais que eu me vejo dentro de um processo desconstrutivo, tanto do ponto de vista artístico como, né, porque, na verdade, essa desconstrução de um pensamento, ela começa pela arte, para depois ela tomar conta da alma. Então, eu tenho para mim que meu mundo, ele é extremamente feminino, em todos os sentidos. Não tem como eu ser quem eu sou se eu não tiver essas mulheres como calço existencial. Assim, elas são, que lindo, elas são muito ligadas. Eu sou muito, não tem como, assim. Então, quando elas eram pequenas, elas me ensinaram a ser pai. Não desse jeito do pai provedor, mas do pai que divide com elas por igual o ser criança. Então, quando elas eram crianças, eu tinha que ser criança junto, né? Com todo o trabalho de responsabilidade, a criança que foi despertada em mim é que me tornou responsável o suficiente para ter esse entendimento junto com elas, de estar no palco, de levar, de curtir, de contar histórias, né? Então, despertar em mim um contador de história, né? São duas atrizes maravilhosas. E o momento mais difícil, os momentos mais difíceis entre eu e Cláudia, com elas, problemas financeiros gravíssimos que a gente atravessou, ao ponto de não ter, por exemplo, leite dentro de casa para dar para elas, né? E de não poder pegar leite na casa de mãe, porque também era um momento muito apertado de todo mundo, e de não ter um centavo devendo tudo, e de ter que sentar, às vezes, na cama para fazê-las dormir com fome, contando história até elas dormirem, né? Então são momentos assim que eu tinha que ser mais criança, porque a criança, ela vive com o futuro sem negociar a esperança. Então essas meninas, a Larissa, a Clarice e a Cláudia, elas a gente já negociou de tudo, menos esperança. Elas calçaram minha alma com muita esperança. E dentro dessa esperança eu fui me construindo. Não é a esperança de esperar que ela seja alguma coisa, mas é a esperança de esperançar em algo, sabe, maior do que a gente. E a arte é muito maior do que a gente, né? Então hoje aí tem toda a adolescência, que eu falo assim, porque adolescente é difícil. Gente, eu vivi a adolescência como um adolescente, né? E hoje elas são jovens e me fazem ser jovens. Eu acho a adolescência linda. Eu não vejo, eu não concordo com aquela frase aborrecente. O adolescente é o adolescer. Ele é lindo. É preciso falar isso porque qualquer um deles está anos-luz na frente da gente. Então, assim, é um eterno desconstruir. Há um tempo, pra você ter uma ideia, assim, uma passagem rápida, eu escrevi um texto sobre feminismo, né? E falei, não, vou escrever, e não sei o quê. E chamei Clarice e chamei a Rai para ver meu texto, né? E elas grifaram o texto, colocaram o texto e falaram assim, olha... Clarice. Aí grifaram e falaram assim, olha, o texto é bom, o texto é isso, aquilo, mas foi um homem que escreveu. Se você continuar escrevendo um texto aqui, mas com um pensamento machista, por outro lado, o texto fica falso. E você, consequentemente, será falso também. Assim, na lata. Né? E aí você vai desconstruindo uma ideia dessa estrutura machista que nos prejudica tanto, que é nociva, essa situação paternalista que, sabe, de um provedor barbudo lá no céu que vai, poxa, não pode ser uma deusa, não pode, sabe? Então, eu falo assim que esse eterno desconstruir,
né? Hoje as meninas elas são gestoras de cultura, né? Me fazem entender um pouco mais de gestão de cultura, porque tem uma pega, né? Estudaram muito mais do que eu, apesar da minha formação em administração de empresa, mas elas são gestoras de cultura. A Clarice é atriz aqui em Sete Lagoas, no Carroça Teatral, e em Jundiaí, em São Paulo. Larissa é arquiteta. Larissa é arquiteta, é fiscal do Estado e é atriz. Então, assim, né? E Cláudia trabalha no Cicobi Credit 7, analista de recursos humanos, mas também é gestora cultural junto com a gente, provedora da casa ali junto com a gente. Então vocês estão unidos. A gente está junto o tempo todo, né? E sempre nesse lugar, assim, de hoje, né? Diferente de antigamente. Hoje a gente tem muito mais debates, né? De enfrentamentos, né? Eu costumo até falar assim, gente, vamos sair um pouquinho desse conflito geracional, né? Vamos todo mundo nivelar aquilo. Isso aqui precisa disso aqui, vamos entender, né? Porque o conflito geracional, ele existe e é latente, né? Puxa vida, eu tô com 53 anos, as meninas, né? Uma tem 26 e a outra tem 23, então assim, a gente... Aqui eu tenho Júlia e Sofia que são... Você sabe mais do que eu. Júlia está, ela não está. Ontem nós ligamos, eu e Sofia, ela falou, não estou com saudade de vocês. Porque se ela tá com a minha mãe em Rio Branco, porque se ela falar que tá com saudade, eu vou buscá-la. Então, o que ela alega? E minha mãe escorpiana, debochada, adora. Morre de rir do lado dela falando isso, que não está com saudade. Sofia continua. Outro dia teve um caso engraçadíssimo dela, a gente tava indo pra escola, ela super bem. Aí, chegando na escola, ela falou assim, você sabia que Phil Collins é baterista? Aí eu falei, não. Como? Ela se desorganizou inteira. Como? Você ama Phil Collins. Ele é produtor, ele é cantor e ele é baterista. Você não sabia que ele é baterista? Aí eu falei, não, Sofia, eu não sabia que ele é baterista. Mas ela ficou indignada. Tanto de informação que eles têm, né? Aí ela com rock, ela com banda, Então, eu queria fazer... Tô nessa aí, né? Eu tô um jovem de 53 anos, um jovem adulto de 53 anos, num processo franco de construção e desconstrução contínua. Sim. Né? E me vendo em todos os lugares. Sim. Né? Eu queria fazer um bate-bola com você. É rápido, tá? O que vier na sua cabeça. Vai lá. Cuidado. Vamos lá. Cuidado. É rápido. Cuidado. Se você pudesse escolher um superpoder para usar durante os desfiles do Boi da Manta, qual seria? Ser artista. Qual a sua história mais engraçada ou inusitada que aconteceu durante um evento do Boi da Manta? Deixa eu lembrar. Uma história engraçada e inusitada que aconteceu durante o evento do Boi da Manta. Nossa, tem tantas, assim, teve uma vez que o Juninho, que era a tripa do boi, me passou o boi e eu fui ser a tripa do boi no lugar dele, né? E as crianças, quando viram que era eu que estava dentro do boi, elas juntaram e subiram em cima do boi e eu fiquei sufocado dentro do boi, não conseguia levantar o boi não. E aí quase que eu morro. Se o Boi da Manta pudesse falar, o que ele falaria sobre as festividades? Continua. Se você tivesse que criar um novo personagem folclórico para se juntar ao Boi da Manta, como ele seria e qual a sua história? Eita, talvez eu voltaria com eu acho que os personagens do boi eles já existem por si só, mas um novo personagem para Nunca o boi... passou pela sua cabeça? Não, um novo personagem para acompanhar o boi, nunca passou. Talvez o boiadeiro, né? Com o aboio. Você tem algum ritual, alguma superstição antes de entrar em cena? Tem sim. Atualmente, eu falo que são manias que a gente tem, mas dentro do teatro ritualístico, para você calçar um personagem, fazê-lo ser verdade para o outro que vai nos assistir, você precisa de uma ritualística para você ajudar a concentrar. Atualmente, no grupo, quando eu vou entrar em cena,
né, alguém do grupo tem que bater nas minhas costas aqui, do lado esquerdo, para eu saber que eu não tô sozinho. E aí eu só consigo encaixar um personagem após esse tapinha nas costas. E aí, inclusive, os meninos têm feito isso, às vezes até quando eu tô viajando, agora todos tiraram a carteira, graças a Deus, mas quando era só eu que pegava no volante, né, eles batiam. Qual a sua eu preciso memória? saber isso, eu preciso saber que eu não tô sozinho. Eu morro de medo de ficar sozinho. Qual é a sua memória mais querida de um carnaval de Sete Lagoas? Eu, Clarice, Larissa e Claudinha, com a camisa do boi, eu carregando Clarice vestida de leãozinho nas costas e com o microfone na mão, e Claudinha com Larissa de bailarina. Né? Claudinha com um arquinho assim de joaninha e Larissa vestida de bailarina. Se você pudesse convidar qualquer pessoa, viva ou morta, para um café da manhã lá no quintal, quem seria e o que você conversaria? Nossa, é tanta gente. Uma, Paulino. Uma, se eu pudesse. Eu queria muito. Pode ser. São duas pessoas que eu gostaria, assim, né, que já se foram. Uma é meu pai, que pouco antes dele morrer, ele falou que não acreditava em mim, porque realmente eu não era um bom filho. Né? Inclusive eu lembro dele em várias passagens, uma delas, uma passagem que eu lembro que é forte do meu pai, que me veio ele na memória, foi quando eu recebi a diplomação de doutor honoris causa da Febraica do Rio de Janeiro. E aí eu falei assim, meu pai tinha que estar aqui na plateia. E outra é meu avô em Ouro. Eu gostaria que ele estivesse no café da manhã. Para saber isso tudo dele, essa ancestralidade e tudo. Até porque eu era muito mentiroso também. Às vezes a gente contar mentira junto um pro outro, né? Quem fala mais mentira. Como você descreveria o Boi da Manta para alguém que nunca ouviu falar dele, usando 3 palavras? Brincante, afetuoso e necessário. Mas aí você falou do Paulinho. Ai, gente, que delícia. É até difícil falar, sabe, com você. É difícil, não tem como não deixar você falar, sabe? É difícil. Obrigado. Tentar, porque é lindo. Você sabe que eu sempre te escutei, você sabe que eu vou lá quando eu preciso de um puxão de orelha ou uma conversa. Então, assim, a única coisa que eu tenho realmente é que agradecer de você estar aqui no Diversitate, nessa casinha. Gente, aqui é uma casa de bonecas, vocês não estão sabendo da história. Eu é uma casa de transformei, temporariamente, eu transformei. É um escorregador, a gente sai daqui escorregando. Né? E no chão aqui tem uma cadela, Lili. O café não teve porque ele tomou ele todo antes. Comi tudo. Ele tomou ele todo antes de começar. Então, por isso que não teve café no meio. Isso. Mas tem que só que agradecer. Eu acho que gratidão é um valor que a gente não negocia. Né? Esperança e gratidão estão juntos, né? Se eu tivesse que resumir tudo isso aqui, é o presente da presença. Em meio a esse turbilhão de excesso de futuro que a gente tem, de excesso de passado. A gente está esquecendo o presente. E esses momentos, eles nos fazem presente e... presente da presença e presente, de ser presente uns para os outros. Acho que a gente precisa disso. Eu li uma frase ontem falando sobre isso. Se não é presente, não tem futuro. É isso, Tixai. A metade de mim que habita em você é agora a sua metade que vive em mim. E vamos que vamos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, né, do nosso cafezinho da manhã aqui, do nosso bate-papo. Em breve teremos mais. Obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu desligar o de cá.